Tudo bem? Eu sou Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças e eu ajudo pessoas comuns que têm alguma experiência com investimentos ou nenhuma experiência com investimentos a atingir os seus primeiros R$ 100.000 investidos com tranquilidade. E nessa aula de hoje, nesse encontro de hoje, você vai de uma vez por todas aprender a criar uma estrutura para garantir a sua paz e a sua tranquilidade para lidar com imprevistos. Então pega uma caneta, pega um papel, anota o que eu vou falar, procura anotar o máximo de coisa que você puder, assiste esse vídeo várias vezes, se for o caso, para tirar dúvida, tá? Porque isso que eu vou ensinar hoje não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. É uma das coisas que se você se estruturar, se você fizer bem, você um dia vai se lembrar de mim e vai me mandar um e-mail ou vai deixar um post me agradecendo por isso que você vai aprender nessa aula. Então, é muito importante, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer por você mesmo e pelas pessoas que você ama. E paz e saúde são coisas que a gente normalmente só se dá conta do quanto elas são importantes quando a gente não tem, né? Quando a gente está precisando, quando a coisa está apertando, é que a gente lembra como elas são importantes. E além de tudo isso, quando você se der conta de que a reserva de emergência, que é isso que a gente vai falar aqui hoje, que ela é importante para comprar a sua paz, mas que ela também vai proteger os seus investimentos, você vai ver que ela é uma ajuda enorme para fazer com que você atinja mais rápido os seus primeiros R$ 100.000 investidos. Na verdade, a reserva de emergência ela é o segundo passo mais importante nessa sua jornada. O primeiro passo eu já falei, que é quitar suas dívidas. Se você ainda não viu esse vídeo, volta lá depois, assiste esse vídeo, porque ele é muito importante. Investir com dívidas é praticamente assinar um contrato para arruinar seus investimentos de uma forma assim praticamente irrecuperável. Então, vale a dica. Volta lá, assiste o vídeo, mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência. E aí tem uma frase que para mim virou uma forma de pensamento, uma filosofia de vida, que é a seguinte: se um problema pode ser resolvido com dinheiro, ele não é um problema, ele é de despesa. E normalmente quando eu falo isso para alguém que nunca ouviu essa frase, a primeira coisa que a pessoa me fala é o seguinte: tá, mas se eu não tenho dinheiro, então aí continua sendo um problema, né? Mais ou menos. É aí que está o caso. Existem problemas que você não consegue resolver com dinheiro. Existem vários tipos de problema que você não consegue resolver com dinheiro. Aqueles que você consegue, e é disso que a frase fala, eles precisam ser tratados numa categoria diferente. Porque o dinheiro ele serve para te comprar paz, para te comprar tempo, para te comprar liberdade. Então, se você tiver o dinheiro na mão e esse problema específico aparecer, o que você vai fazer? Vai tirar o dinheiro e pagar. Então, naquele momento, o problema deixou de existir. Ele virou uma despesa, né? Um gasto. Então, a reserva de emergência, que é do que eu estou falando aqui, que tem outros nomes também, se chama de fundo de emergência, colchão de liquidez, airbag de proteção financeira, sei lá, tem nome para tudo quanto é lado desse negócio. Mas o fato é que isso é um seguro que você cria para você mesmo, que você vai usar para resolver tudo que pode ser resolvido com dinheiro e que é imprevisto. Então, na prática, a reserva de emergência ela protege o seu sono, por exemplo, porque se você tiver uma reserva de emergência boa, você vai dormir tranquilo, você não vai se preocupar com o que a vida pode te jogar na cara, né? Pode trazer para você resolver, o problema que vai aparecer aí. Outra coisa, vai proteger o seu coração, né? As suas veias, o seu sistema cardiopulmonar vai te agradecer muito, porque você vai passar muito menos raiva, muito menos estresse. Logo, sua família também, as pessoas que estão ao seu redor vão ser impactadas positivamente. E por fim, a reserva de emergência protege os seus investimentos. A reserva de emergência é um dinheiro que você mantém para usar sempre. Sempre que você tiver um imprevisto ou um gasto maior que o normal. Então você complementa a despesa, você vai evitar o estouro do cartão, você vai evitar ter que pagar o mínimo da fatura, para daí pagar aqueles juros absurdos que você tem que pagar toda vez que você joga a fatura para frente. Vai ter que evitar entrar no cheque especial. A reserva de emergência serve para isso. Mas tem coisa que ela não serve. Ela não é uma solução para todos os problemas da sua vida. Tem coisa que o dinheiro realmente não vai resolver. Então, sei lá, tem certos problemas de saúde que não tem como ela resolver. Relacionamento, né? Agora, uma coisa é verdade, se você estiver em dia com as suas finanças, se você estiver tranquilo, até nisso ajuda. Não vai resolver, mas se você estiver tranquilo, vai ajudar. Reserva de emergência, então, não é um tipo de investimento.
Tá? Isso é muito importante. Esse é um daqueles pontos que você precisa ter muito claro na sua cabeça. O rendimento da sua reserva de emergência não importa. Por quê? Porque em vários momentos você vai olhar aquele dinheiro lá, o dinheiro da reserva de emergência, e vai achar que aquele dinheiro tinha que estar investido em outra coisa, tinha que estar rendendo mais. Não faça isso. Esse dinheiro é um seguro que você está usando, por quê? Porque as coisas na vida não são previsíveis. Tem muita coisa que você não consegue prever. Quando acontecer, você vai tirar o dinheiro do bolso e vai pagar. Ou seja, quando aparecer um problema que pode ser resolvido com dinheiro, você vai tratar ele dessa forma, como despesa, não como problema. Ok? Pois bem, então quando acontecer um imprevisto na sua vida, quando acontecer aquela surpresa, muito provavelmente o que acontece, e isso acontece com todo mundo, acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo, é que você não tem tempo para pensar. Sabe? Quando acontece a coisa ali na hora, você quer resolver o mais rápido possível, você quer que aquele negócio ali desapareça, você não tem tempo para te ficar imaginando qual seria a melhor forma, você não tem tempo para isso. E aí que tá. Para isso, a reserva de emergência ela precisa ter liquidez, ou seja, o dinheiro ele precisa estar disponível para você na hora. Ele precisa estar ali disponível. E se ele não tiver, se você tiver que esperar, pode ser que um dia, pode ser que uma hora, pode ser que, sei lá, o final de semana que você tem que esperar para sacar o dinheiro, seja muito tempo para resolver o imprevisto. Eu vou te dar alguns exemplos aqui de coisas que são sérias que você precisa resolver na hora. Mais ainda, como a sua reserva de emergência não está atrelada aos seus investimentos, quando você usa a reserva de emergência para cobrir esses imprevistos, os seus investimentos eles são protegidos. Como? Porque existem alguns tipos de investimento que você vai fazer que, se você sacar ele antes da hora, você paga uma taxa maior, você pode perder dinheiro. Te dou dois exemplos. O primeiro deles, bolsa de valores. Se você tiver investimento em ações e você precisar desse dinheiro e você não tiver reserva de emergência e precisar vender tudo, você vai vender ao preço do mercado. E se naquele momento o mercado estiver pagando pouco pelas suas ações, você vai tomar prejuízo. Outro exemplo, Tesouro IPCA. É um tipo de título do Tesouro Direto que rende mais do que normalmente os títulos, enfim, do que o Selic, né? Por quê? Porque você compra ele a longo prazo. E ele tem uma característica importante, ele sofre o que se chama de marcação a mercado, significa que o valor dele vai variando ao longo do tempo. Tá? Mas você compra ele, espera até o vencimento e você vai receber exatamente aquilo que você contratou. Mas durante esse período ele sofre variações. Se você precisar tirar esse dinheiro exatamente no momento que ele está marcado abaixo do valor, que seria o valor médio, o valor comum, o valor normal, você vai perder dinheiro. Ou seja, a sua reserva de emergência vai proteger você de ter que mexer nos seus investimentos, que são sensíveis ao tempo e, portanto, perder dinheiro. Algum tempo atrás, um amigo passou por um problema muito sério na família dele, na verdade uma tragédia, né? No mesmo mês, alguém muito próximo dele foi diagnosticado com uma doença grave, que precisava de iniciar o tratamento rapidamente, não tinha plano de saúde, ou o plano de saúde não cobria, e também com falecimento, alguém próximo dele faleceu no mesmo mês, e toda a família, aquela comoção, aquela dificuldade para lidar com o problema, e ele era a única pessoa preparada, ele tinha uma reserva de emergência, usou o dinheiro tanto para arcar com os custos do tratamento, como para cuidar da parte do falecimento e tudo mais, né, velório, enterro, tudo isso. E ele era a única pessoa preparada, ele arcou com os custos e depois a família, enfim, lá mais para frente eles acertaram tudo isso. Mas ele, naquele momento, ele conseguiu proteger a família dele fazendo isso. Porque não era um momento para ficar discutindo quem ia pagar o quê, como é que ia ser feito, se ia ter que esperar, liberar plano de saúde. Imagina a loucura. Então começa o tratamento logo e a gente arca com as despesas e depois a gente vê o que a gente faz, né? Se você mora numa cidade do Brasil grande, ou uma cidade até média, né? Hoje em dia o trânsito anda violento em praticamente todos os lugares, e você sofre uma batida de carro, por exemplo, você sabe que do outro lado pode ter alguém que pode estar armado, né? Dependendo da situação, a pessoa pode estar transtornada, pode ter passado por problemas muito sérios, e você nunca sabe como isso vai terminar. E existem inúmeros casos de violência no trânsito que terminam em morte. Se você for vítima de uma batida de carro e você decidir, porque você tem uma reserva de emergência, né? Você tem a possibilidade de tomar essa decisão, você tem essa liberdade sua, você pode simplesmente decidir arcar com seu prejuízo, ir embora para casa e viver tranquilo, sem se preocupar com aquilo. Por quê? Porque dinheiro serve para isso, para comprar esse tipo de coisa.
Estourou um cano 3 horas da madrugada na sua casa, o que você faz? Poxa, liga no suporte 24 horas, sei lá, do encanador, enfim, chama alguém que pode resolver para você, paga o preço e resolve aquilo. E viva em paz. Sabe, você está lá, dia 24 de dezembro, né? Você está lá na ceia, comendo uma castanha e de repente, pá, a castanha quebra seu dente. O que você vai fazer? Você vai esperar até quando, né? Porque os dentistas normalmente nessa época do mês não estão trabalhando para resolver isso. Vai ficar com aquele dente quebrado, aí já vai ficar de mau humor, a ceia já não é mais a mesma coisa, fica aquela coisa. Não, você vai lá, você vai ligar no dentista 24 horas, vai pedir para ele te atender, ele vai te atender, vai cobrar de você, provavelmente, vai cobrar um valor razoável, porque afinal de contas ele está disponível para trabalhar no dia 24 de dezembro, né, na véspera de Natal, você vai pagar, vai usar o dinheiro da sua reserva de emergência para isso, depois você volta para casa tranquilo, continua lá a sua ceia com a sua família, com seus amigos, sem esquentar a cabeça. Um caso interessante, né, que acontece também é quando você está viajando. Sabe, você está no meio da viagem, o cartão de crédito bloqueou, perdeu, foi roubado, sei lá o que, você vai perder dias de viagem, vai perder 3 dias da sua viagem, 2 dias para resolver isso, se estressar. Não, usa o dinheiro da reserva de emergência, cobre os valores que tem que cobrar, depois quando você voltar para sua casa, você repõe a sua reserva de emergência e segue a vida. Você vai ver que isso é paz. E aí acho que o último caso, assim, o último exemplo que vale a pena citar, que é um exemplo complicado de lidar, especialmente se você é profissional liberal ou se você, enfim, tem uma única fonte de renda, é se você perder essa fonte de renda. No caso de quem é empregado, ficar desempregado. Se você fica desempregado, e aí? Sem uma reserva de emergência, você pode recorrer aos seus investimentos se você tiver, mas mesmo assim, você vai precisar de alguma forma, né, usar esse dinheiro para se reerguer. Com a sua reserva de emergência bem estruturada, e é isso que eu vou falar um pouco mais para frente, como é que você cria essa reserva de emergência de uma forma que você possa superar um período desse com tranquilidade, você tem sua cabeça livre para pensar nos passos que você vai dar. Sabe, você não vai ter que se preocupar com o aluguel que está vencendo, você não vai ter que se preocupar com a sua família, com a escola das crianças, porque você já se preparou para isso com antecedência. Esse é o lance. Se preparar com cuidado, com antecedência, vai garantir que na hora você tenha a mente tranquila, a mente serena para tomar as melhores decisões. Pois bem, e aí todas as vezes que a gente está falando de reserva de emergência, eu recebo várias dúvidas, tem sempre várias perguntas para serem feitas e as mais comuns são, primeira delas, se eu deixar esse dinheiro parado, se eu deixar esse dinheiro na poupança, esse dinheiro da reserva de emergência, eu vou perder rendimento. Aí a questão é, reserva de emergência tem um propósito claro, é um seguro, não é investimento. E o resto, o restante do seu patrimônio, sim, ele vai render muito mais do que aquilo. Inclusive, se você mantiver a sua reserva de emergência em qualquer outro investimento que não a poupança, o que eu desaconselho, mas se você fizer isso, você vai perceber que à medida que você for usando a reserva de emergência, toda vez que você sacar o dinheiro, tirar o dinheiro e tal, você vai pagar várias taxas, como imposto de renda, você vai pagar IOF, às vezes você paga a corretagem, então não vale a pena. No fim das contas, a poupança, você não paga taxa nenhuma e se você for estar usando sempre, que a ideia da reserva de emergência é você ter ali para cobrir a hora que você precisar, então vai acabar que esses investimentos eles são muito mais caros do que a poupança. Inclusive, meu amigo, alguns dias de cheque especial ou de juros correndo sobre a fatura do seu cartão de crédito podem, de longe, serem muito mais caros do que esse rendimento que você acha que você está perdendo aí. Então, se você tem dúvidas sobre isso, sugiro demais que você assista o vídeo sobre dívidas e aí lá eu explico exatamente quanto que você paga por ficar usando o cheque especial e por ficar usando o cartão de crédito. Então, não se preocupe com isso. Reserva de emergência não é para você se preocupar com renda. Renda você vai se preocupar nos seus outros investimentos, tá? Tem uma outra pergunta também que sempre aparece muito, que é assim, mas vem cá, eu não posso pegar esse dinheiro que eu preciso emprestado com a minha família ou com um amigo e tal? Claro que pode. A questão é, o seu amigo ou seus amigos ou a sua família tem esse dinheiro para te emprestar no momento que você vai precisar? Será que eles têm uma reserva de emergência também? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Por quê? Você pode tentar contar com isso, mas se na hora que você precisar a pessoa não tiver o dinheiro para te emprestar, você não vai conseguir resolver.
Tem também uma outra dúvida que aparece bastante. Olha, eu tenho reserva de emergência, mas não estou usando. Bom, aí é uma questão de ajuste, tá? O normal é você ir usando a sua reserva de emergência um pouquinho, às vezes, para ir cobrindo os seus imprevistos, né, os seus eventuais, como se fosse uma extensão da sua conta corrente mesmo, sabe? Agora, se você está vendo que a maior parte está ficando parada, você pode pensar em reduzir um pouco da sua reserva de emergência e passar parte dessa reserva para um investimento tipo Tesouro Direto. Eu, particularmente, faço minha reserva de emergência em dois níveis. Eu tenho uma parte que eu deixo na poupança e outra parte que eu deixo no Tesouro Direto. Mas é importante que você se lembre que o Tesouro Direto ele não é negociado. Ou seja, você não consegue vender nem comprar Tesouro Direto o tempo todo. Então, a sua reserva de emergência principal não pode ficar lá, porque se você precisar no final de semana ou fora do horário de negociação do Tesouro, você não tem acesso ao dinheiro. O dinheiro é seu, claro, você pode pegar ele no dia seguinte, ou na segunda-feira, no próximo dia útil, mas talvez a sua emergência não possa esperar, né? Então, uma forma errada de você lidar com a reserva de emergência, já para fechar esse assunto, é colocar a sua reserva de emergência em investimentos outros que não sejam a poupança. Eu sei que você vai ouvir de muita gente e se você começar a manter a sua reserva de emergência no seu banco, na poupança do seu banco, o seu gerente vai te ligar e vai te falar para você mudar para outro investimento, para um CDB com liquidez diária, para qualquer outra coisa. Minha sugestão, não faça isso, mantenha na poupança. Essas outras opções, elas podem ser interessantes, sim, mas pode ser que não. E podem te cobrar taxas que você não conhece e podem reter o seu dinheiro quando você mais precisa. A regra é clara, como diz o jargão lá do futebol. A regra é clara. A reserva de emergência precisa estar disponível para você na hora que você precisa. Isso inclui sexta-feira à noite, sábado de manhã, domingo, carnaval, feriado, o que quer que seja, né? Porque a vida ela não escolhe momento para bater na sua porta e te trazer uma surpresa. Então, você não pode ficar dependendo disso. Tesouro Direto. Tem muita gente também que pensa assim, eu vou deixar no Tesouro Direto porque o Tesouro Direto é equivalente à poupança. Não é equivalente à poupança. O Tesouro Direto ele é negociado só em determinados horários do dia. Então, por exemplo, durante a noite ele não é negociado. Logo, não serve para você. Também pode acontecer em situações muito específicas que o Tesouro Nacional, ele para de negociar alguns títulos por algum tempo. E isso faz parte do Tesouro Direto, ele é assim, ele funciona assim. E não tem nada de errado, é só que existe a suspensão e depois volta ao normal. Outras opções, LCA, CDB, eu já falei, né, com liquidez diária, muitos deles até podem ter liquidez, mas eles têm taxas, imposto de renda e outras coisas que a poupança não tem. E, importantíssimo, existe uma onda também de usar reserva de emergência em bancos pequenos, bancos digitais. Vou dizer por que eu acho que não vale a pena fazer isso. Esses bancos, eles são ótimas opções para várias coisas, mas não para reserva de emergência. Porque se você precisar e eles tiverem algum problema, uma dificuldade, porque ninguém sabe direito o que pode acontecer, são bancos pequenos, né? São bancos que estão sujeitos aí à instabilidade. E eu já vi casos da pessoa manter a reserva de emergência lá e quando precisar o banco não conseguir entregar o dinheiro para a pessoa porque o aplicativo estava com defeito, porque ele não conseguiu suporte, porque não funcionou. Então, foge de banco pequeno, não deixa lá, nesses banquinhos digitais todos, não use ele para reserva de emergência. Também não caia na tentação de usar cheque especial e cartão de crédito como opção de reserva de emergência, porque as taxas cobradas são absurdas, absurdas. A forma correta de você pensar na sua reserva de emergência é que ela tem que atender pelo menos 3 requisitos. Ela precisa ser segura, ou seja, já de cara você tem que descartar os bancos pequenos, os bancos digitais para reserva de emergência. Precisa estar disponível, então você tem que descartar investimentos como Tesouro Direto e variar pouco, né? Porque se você, dependendo do momento, você sacar o dinheiro e variar muito, você perder muito dinheiro, aí você vai acabar perdendo muito mais dinheiro do que precisa. A poupança é a única solução que atende esses 3 com maestria, tá? Pensa bem no que você vai fazer. A poupança está disponível final de semana, feriado, o tempo que você precisar. E aí vem uma pergunta muito comum, que eu acho que você também deve estar se fazendo, que é o seguinte: quanto de dinheiro eu coloco na minha reserva de emergência? A resposta é: depende. Depende das suas despesas, depende de
como você recebe dinheiro das suas fontes de renda, se você é profissional liberal, se você é empresário, se você é assalariado, se você é CLT, se você é servidor público. Cada categoria precisa pensar em como funciona melhor, porque cada categoria de fonte de renda ela tem as suas variações, as suas dificuldades. Então, se você é um profissional liberal e a sua renda varia muito de um mês para o outro, o ideal é que você tenha uma reserva de emergência maior, né, para que você possa cobrir com mais tranquilidade isso. Eventualmente um problema no mercado e você tenha que ficar um tempo desalocado ou sem receber dinheiro, então, poxa, o ideal é que você pense um pouco mais, reserve aí um pouco mais para você. Depende também dos gastos que você tem, depende também do tipo de perfil de pessoa que você é, né, se você é uma pessoa mais preocupada, menos preocupada, mas, em média, você vai ter de 3 meses a 6 meses de despesas em formato de reserva de emergência. Então, se você tem R$1.000 de despesa mensal, né? Então, você juntou tudo e aí, claro, para isso você precisa ter um controle, você precisa saber a média da sua despesa mensal. Se você não tem, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, calcular quanto você gasta por mês, né? Quanto você gasta, juntando aluguel, alimentação, escola das crianças, enfim, o que quer que seja. Junta tudo isso, multiplica por 3, de 3 a 6. Aí, dependendo do perfil que você, né, do perfil de salário ou de como é que o dinheiro chega até você, você pode estender isso até 12 meses e por aí vai. Então vai variar de 3 a 12 meses. Depende muito do perfil e do tipo de gasto, tá? Quando você usa a reserva de emergência, o que você faz? Bom, o ideal é que a reserva de emergência fique num grande banco, não é? No mesmo banco que você tem a sua conta corrente principal, que você usa para movimentar. Por quê? Porque o grande banco está muito menos sujeito a variações, às dificuldades que os bancos pequenos passam. E que você faça um esquema, que a maioria dos bancos tem isso, que é você vincula a sua conta poupança à sua conta corrente, de forma que quando você usa o dinheiro da conta corrente e ela fica negativa, o próprio banco vai lá e resgata da poupança e cobre o valor que ficou negativo na conta corrente sem usar o cheque especial. Isso a maioria dos bancos permite que você faça. Você usou a reserva de emergência. Próximo passo, repor a reserva de emergência. Então esse mês você decidiu que vai comprar uma televisão porque a televisão da sua sala queimou, você quer ver o jogo, não tem como fazer, quer pagar à vista porque você sabe que pagando à vista você já vai conseguir um belo desconto. Você pode usar o dinheiro da emergência, da reserva de emergência, vai lá, compra a sua TV. No mês seguinte, o dinheiro que você está economizando para investir, você usa para repor a reserva de emergência e manter ela naquele mesmo nível, entre 3, 6, 12 meses de despesa. Então, recapitulando, primeiro passo, quitar todas as suas dívidas antes de pensar em reserva de emergência. É importante, porque as dívidas, como eu já expliquei no vídeo, elas vão drenando o seu patrimônio, elas vão acabando com o seu patrimônio. Então, quitar as dívidas. Existe exceção? Pode ser que sim, e aí eu vou pedir para você tratar isso com muito cuidado, porque a exceção às vezes vira regra. Então, o que na minha opinião é uma exceção que pode ser tratada e pode ser revista? Quando você tem um financiamento, por exemplo, de um imóvel ao longo prazo, é uma dívida? Né? E talvez você não tenha condições de quitar tão rápido. Nesse caso, justifica eu ter uma reserva de emergência mesmo com a dívida? Na minha opinião, sim, mas você precisa avaliar bem isso. O ideal é que você não tenha dívida nenhuma, mas esse é o ideal. Dívida de cartão, dívida de cheque especial, essas outras dívidas, nem pensar. Quita logo a dívida, paga tudo e aí depois você pensa na reserva de emergência. Beleza? Próximo passo, calcula os seus gastos mensais, vê a média, né? Você vai precisar saber qual é a média, se varia de um mês para o outro, o normal é variar, você vai saber a média, e aí você vai economizando até compor de 3 meses, ou 6 meses, ou 8 meses, ou 12 meses, o quanto você achar que vale a pena, vai compor a sua reserva de emergência, vai deixar na poupança de um banco grande e vai vincular a sua conta. E aí tem um detalhe interessante. Quando você paga suas dívidas, quando você não está devendo mais, você já chega num grau diferente de tranquilidade financeira. Quando você tem a sua reserva de emergência, você já vai lá em cima na sua tranquilidade financeira, porque você já está preparado para lidar com imprevistos. E isso só vai melhorando. Quando você chegar num ponto em que, juntando a sua reserva de emergência, mais os seus investimentos todos, você conseguir
ter aí 24, 36 meses de despesas, você já vai estar num nível bem mais alto de tranquilidade financeira. E isso só vai melhorando. A reserva, portanto, ela é um segundo passo, mas ela é um passo essencial, porque após o pagamento das dívidas, ou seja, zerando essa parte das dívidas, tendo a sua reserva de emergência, você vai estar pronto para começar sim a pensar em investimentos, investimentos de longo prazo, enfim, e compondo o seu patrimônio, sabendo que ele está protegido pela sua reserva de emergência, mas o principal, a sua paz, a sua tranquilidade estão protegidas, o seu sono, a sua qualidade de vida, né? O seu coração principalmente está protegido. Tá ok?